Lucas capítulo 2. O nascimento de Jesus. Naquele dia, o imperador Augusto decretou um reconhecimento em todo o Império Romano. Este foi o primeiro reconhecimento realizado quando Quirino era governador da Síria. Todos voltaram à cidade de origem para se registrar, por ser descendente do rei Davi. José viajou da cidade de Nazaré, da Galiléia, para Belém, na Judeia, terra natal de Davi, levando consigo Maria, sua noiva, que estava grávida. Estando ele ali, chegou a hora de nascer o bebê. Ela deu à luz o seu primeiro filho, um menino, envolveu-o em faixa de pano e deitou-se numa manjedoura, porque não havia lugar para ele hospedaria. Os pastores e os anjos, naquela noite, havia alguns pastores, os pastores e os anjos. Naquela noite, havia alguns pastores no campo, próximo, vigiando o rebanho de ovelha. De repente, um anjo do Senhor apareceu entre eles, e o brilho da glória do Senhor cercou. Ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, traga boas notícias, darão grande alegria a todo o povo. Hoje em Belém, a cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor de vocês. Reconhecerão por este sinal e encontrarão um bebê enrolado numa faixa de pano, deitado numa manjedoura. De repente, juntou-se os anjos, uma grande multidão do exército celestial, louvando a Deus, dizendo: glória a Deus nos mais altos céus, a paz da terra, aqueles que o Deus se agrada. Quando os anjos voltaram para o céu, pastores disseram uns aos outros: vamos a Belém para ver este acontecimento que o Senhor anunciou. Indo depressa ao povoado, encontrou Maria, José. Lá estava o bebê, deitado numa manjedoura. Depois de ver os pastores, contaram tudo o que os anjos tinham dito a respeito da criança, e todos ouviram a história dos pastores e ficaram admirados. Maria, porém, guardando todas as coisas no coração, refletia sobre elas. E os pastores voltaram, glorificando ou louvando a Deus por tudo o que tinham visto e ouvido, e todo o acontecimento como o anjo lhe havia anunciado. Jesus é apresentado no templo. 8 dias depois, quando o bebê foi circuncidado, chamaram o Jesus, o nome que o anjo tinha dado, antes mesmo que ele concebiste. Então chegou o tempo da oferta purificação, como era exigida na lei de Moisés. Seus pais levaram Jesus a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor, pois a lei do Senhor dizia: seu primeiro filho for menino, será consagrado ao Senhor, assim oferecerá o sacrifício exigido pela lei, o Senhor, dos rolinhos ou dos pombinhos. Profecia de Simeão. Naquela época, vivia em Jerusalém um homem chamado de Simeão. Ele era justo, devoto à esperança e esperava ansiosamente pela ressurreição de Israel. O Espírito Santo estava sobre ele. Ele havia envolvido que ele não morreria havia revelado que ele não morreria enquanto não visse Cristo. Enviado pelo Senhor nesses dias, o Espírito, conduzido pelo templo, assim, quando Maria e José chegaram para apresentar o menino Jesus, Senhor, como lhe exigia Simeão, tomou a criança nos braços e louvou a Deus, dizendo: soberano Deus, glória, poder levar a paz ao teu servo. Como prometeste, vi a tua salvação, naquela preparaste para todo o povo. Ele é uma luz da salvação e as nações, e gloria o teu povo, Israel. Os pais de Jesus ficaram admirados com o que dizia a respeito dele. E então Simão abençoou e disse: Maria, mãe de bebê, este menino está designado provocar a queda de muito em Israel, mas também extensão de tantos os outros.
foi enviado um sinal de Deus, muitos retirarão e ele, como resultado, serão revelado. Pensamento mais profundo de muitos corações de vocês. Sentirão como uma espada lhe atravessará a alma. Profecia de Ana. Não assusto não, nada se eu sou esse. Profecia de Ana. Após se cumprir todas as exigências, a profecia de Ana, filha de Fanuel, da tribo de Assir também, estava no tempo, era muito idosa e havia perdido o marido depois de 7 anos de casado, ouvindo como viúva até os 80 anos. Nunca tinha deixado o tempo, nunca deixava o tempo de adorar a Deus, dia e noite, em jejum e oração. Chegou naquele momento e começou a louvar a Deus, falando a respeito da criança, e todos esperavam redenção de Jerusalém, a infância de Jesus em Nazaré. Após se cumprir todas as exigências da lei do Senhor, os pais de Jesus voltaram à casa de Nazaré da Galileia, e ali o menino foi crescendo, saudável e forte. Era cheio de sabedoria, e o favor de Deus estava com ele. Jesus conversa com os mestres da lei. Todo ano, os pais de Jesus iam a Jerusalém à festa da Páscoa. Quando Jesus completou 12 anos, foram à festa como de costume. Terminando a celebração, partiram de volta para Nazaré, mas Jesus ficou para trás, em Jerusalém, sem seus pais notarem a sua falta. Pensavam que ele estivesse entre os demais viajantes, mas depois de caminhar muito o dia inteiro, começaram a procurá-lo entre os parentes e amigos. Como não encontraram, voltaram a Jerusalém para procurar. Por fim, depois de 3 dias, acharam Jesus no templo, sentado entre os mestres da lei, ouvindo-os fazia pergunta, e todos ouviam e admiravam do seu entendimento, de sua resposta. Quando viram seus pais, ficaram perplexos. Sua mãe lhe disse: Filho, por que você fez isso conosco? Seu pai e eu estavam aflitos, procurando você por toda parte. Mas por que me procuraste? Perguntou-lhe ele. Não sabia que deveria estar na casa de meu pai? Não entenderam, porém, o que ele quis dizer. Então, voltando, pois, para Nazaré, ele era obediente à sua mãe e guardava todas as coisas no coração. Jesus crescia de sabedoria e em estudar no favor de Deus. Jesus crescia em sabedoria e estátuas no favor de Deus e das pessoas. Palavra do Senhor, graças a Deus.